Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Com a Câmara na Cidade. No programa de hoje, vamos falar sobre a estrutura de Porto Alegre para acolher os imigrantes. Você vai saber como a capital está preparada para receber os estrangeiros e também vai conhecer a história de pessoas que tiveram que abandonar as casas, famílias e países em busca de uma vida melhor aqui no Brasil. O Com a Câmara na Cidade está começando agora. Acompanhe. Conquistar um bom emprego, garantir melhores condições de vida, fugir de regiões de conflito. Estes são alguns dos motivos que levam pessoas do mundo inteiro a deixarem os países onde vivem para tentar a sorte em novas terras. Trabalho, o instinto de sobrevivência, procura de novas oportunidades, vista de poucas perspectivas no seu próprio país de origem. Além disso, há conflitos raciais, políticos, guerras, desastres naturais, problemas climáticos. Também as novas tecnologias, isso também tem provocado muito desemprego no mundo. Muitas das pessoas que vêm até o nosso país, elas procuram emprego. Porque estão faltando postos de emprego nos seus países de origem e essas pessoas elas não têm um baixo nível socioeducativo. Geralmente são pessoas do que a gente considera aqui no país a classe média, pessoas muitas vezes com formação mínima do ensino médio completo. Então são pessoas que têm instrução, são pessoas que muitas vezes dominam 2 ou mais idiomas. O crescimento econômico nas últimas décadas e a organização de grandes eventos como a Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e Pan-Americanos colocaram o Brasil em evidência. As ações comunitárias do Exército no Haiti também contribuíram para isso. É a 7ª maior economia do mundo atualmente. Então as pessoas analisam essa pujança econômica do nosso país e buscam aqui melhores ofertas de trabalho, emprego, para que muitas vezes possam até poder ajudar a sua família que fica no país de origem. Os fatos são comprovados em números. Se em 2010 foram emitidos 459 vistos humanitários para imigrantes, nos anos seguintes o volume só aumentou: 2.644 em 2011, 4.658 em 2012 e 13.669 em 2013. O Brasil ele tem uma postura diferente com relação a outros países ou a outras regiões do mundo com relação aos imigrantes. Ele não criminaliza o imigrante, não tem leis restritivas efetivamente que impeça o imigrante vir para o Brasil. Então, e o povo também, a tradição do Brasil de ser um país hospitalário, de ser um país constituído basicamente por imigrantes, é isso que torna o Brasil um país atrativo. O Haiti é uma das origens dos migrantes que vêm para o Brasil e a principal porta de entrada é o Acre. A Secretaria de Direitos Humanos do Estado do Noroeste brasileiro afirma que o número de imigrantes haitianos que cruzam a fronteira com o Peru cresce desde 2010. Em 2014, chegou a mais de 16 mil pessoas e em 2015, só no primeiro semestre, foram 9 mil. Estima-se que aproximadamente 2.000 pessoas fazem esse movimento mensalmente do Haiti aqui para o Brasil. Então é muita gente. E por isso nós precisamos estar preparados para receber essa grande quantidade de pessoas. Sem condições de acolher os imigrantes, o governo do Acre contratou uma empresa de transportes para levar essas pessoas para outros estados. Entre os destinos estão as regiões Sul e Sudeste, onde a oferta de emprego é maior. Aqui em Porto Alegre, o primeiro ônibus a chegar foi em abril de 2014. Segundo o secretário municipal de Direitos Humanos, o problema é que o executivo da capital não foi informado sobre a chegada dos imigrantes. Em maio aconteceu novamente, de vir
novos imigrantes pelo convênio do Ministério da Justiça com o Acre, também sem nos informar. Nós aí protestamos, enquanto Prefeitura de Porto Alegre, fomos ao Ministério da Justiça, reunimos com o Beto Vasconcelos, que é o secretário executivo do Ministério da Justiça, para dizer que nós temos que, no mínimo, ser comunicados e para dizer também que nós precisamos de recursos. E isso não é só a nossa situação, é a situação que envolve todos os estados dessa Rota Sul, onde sai o ônibus do Acre e chega até Porto Alegre. Passa principalmente por São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que é os estados que os imigrantes mais querem ir. Já no terceiro convênio, em junho, mudou o processo, criamos um fluxograma, o governo federal, o governo do Acre, junto com esses estados que recebem os imigrantes, foi planejado, nós já sabíamos quantos viriam e inclusive construímos um centro de acolhimento em parceria, governo do estado e prefeitura de Porto Alegre, Secretaria Estadual do Trabalho através da FGTAS e a Secretaria de Direitos Humanos de Porto Alegre, que funciona lá no Centro Vida. E é fantástico, as pessoas estão lá sendo bem atendidas pelo município, através dos seus serviços, pelo estado. Hoje estamos em torno de 50 imigrantes lá, haitianos e senegaleses. Todos eles conseguiram emprego, todos os que vieram também nas missões anteriores pelo governo do Acre, que nós atendemos, estão empregados. Nós, prontamente, junto da Secretaria dos Direitos Humanos aqui de Porto Alegre, junto da Secretaria de Estado também, fechamos essa parceria para justamente podermos oferecer a nossa estrutura. Se bem, Vinícius, que a gente reforça uma estrutura básica de alojamento, ela é justamente uma questão provisória para que esses migrantes, ao ponto de chegarem aqui à nossa capital, chegarem ao nosso estado, tenham um ponto de referência, para que justamente a gente possa dar o mínimo necessário para que essas pessoas tenham um local para repousar, um local para poder fazer as suas refeições e ter a tranquilidade de saber que nesse meio tempo, para ter o acesso à língua portuguesa, para poder ter a comunicação e também buscar uma vaga na colocação no mercado. Eles têm os dormitórios para poder ficar durante a noite, tem o espaço do refeitório também. Importante a gente ressaltar que temos imigrantes do Senegal e haitianos. Eles também estão separados porque tem duas culturas e porque o espaço físico aqui nos permite isso, pelo menos na questão das refeições e dos dormitórios. Depois eles têm a integração normal que a gente precisa com que eles façam entre eles e também depois com o povo brasileiro. Além disso, a gente disponibiliza toda a infraestrutura também para eles poderem buscar esse serviço através das agências Cines, quer sejam ela do Estado ou em parceria com a Secretaria dos Direitos Humanos aqui de Porto Alegre, secretário Luciano Marco Antônio. A parte financeira ela vem bastante de doações, a comunidade entendeu o apelo e participou bastante. A Prefeitura de Porto Alegre também tem a sua participação quanto à questão dos mantimentos e vestuários, e a Secretaria dos Direitos Humanos e de Justiça do nosso Estado também é parceira. Então é um somatório de esforços justamente para que, nesse tempo inicial que esse imigrante precisa ter para se estabilizar, para poder se encaixar no mercado de trabalho, a gente tem essa parceria. Eu não avalio que Porto Alegre tem a condição de receber estes migrantes. A Prefeitura de Porto Alegre, né, suas secretarias, seus departamentos, não estão preparados, né, não fizeram esse tipo de movimentação. A acolhida, geralmente, ela vem de outros órgãos institucionais, né? Nós temos a FGTAS, né, que tem o Centro Vida lá na Zona Norte, né, no eixo Baltazar, e que presta esse serviço de acolhimento, né, e nós dependemos também de ONGs, né? Nós temos lá a ONG Afinco, né, cuja presidente é a Yassanã, né, conheci ela num dos encontros da Frente Parlamentar contra a Violência nas Escolas, né, batemos um papo e o trabalho que ela faz lá, dando a esses migrantes a oportunidade de pelo menos conhecerem o nosso idioma, para poderem minimamente se comunicar, né, com os brasileiros, com os porto-alegrenses, é fantástico, né? Então esse acolhimento por parte de uma ONG que presta um serviço que deveria ser um serviço proporcionado pela Prefeitura de Porto Alegre, né, pelos governos, né, mas nós dependemos dessa ONG maravilhosa, né? Ainda bem que ela existe, ainda bem que a Yassanã
toca esse projeto maravilhoso, mas a prefeitura deixa a desejar nesse quesito. Nós sabemos o quanto importante é a gente receber bem essas pessoas por causa de toda a história que levaram essas pessoas a saírem dos seus países. Nós precisamos justamente então do quê? De que se é um interesse do governo federal que essa política continue dessa forma, nós precisamos também de aporte financeiro, de recursos, para a gente poder ter uma estrutura. Nós temos aqui um alojamento, mas nós temos o espaço físico para se poder fazer muito mais do que isso. E é isso que nós buscamos, essa aproximação, para que a gente consiga nos aproximarmos e podermos dar a atenção necessária para que esse fato requer com uma bela estrutura para bem atender essas pessoas que chegam. Há 2 meses e meio, Ali e Tala desembarcaram em Porto Alegre. Ali tem um cybercafé no Senegal. Tala atuava no comércio. Deixaram no país do oeste africano as famílias e os amigos em busca de trabalho e uma renda maior. Veio na informática, na internet, na Facebook, tudo que o Brasil tem trabalho. E tem trabalho, a gente vai na... Qual é esse nome? São Paulo. E São Paulo tem trabalho, mas a vida é muito caro. Que vai na Porto Alegre. Porto Alegre tem trabalho e a vida é não muito caro. Muito trabalho. Aqui, por trabalhar, por minha família, Senegal. Em Porto Alegre, eles trabalham como auxiliares de cozinha em um restaurante. Aos 41 anos, têm mulheres e filhos para sustentar. Praticamente todo o salário que recebem é enviado para a família no Senegal, onde R$1 brasileiro vale 154 francos CFA, moeda do país africano. Aqui no Brasil, um salário de uma pessoa equivale a 2 pessoas no Senegal. E tem família no Senegal, mais pais, mulher e meus filhos, tudo no Senegal. Aqui no trabalho para todo mês enviar dinheiro para a família. Tu pretende trazer a família para cá depois que se estabilizar? Pretende trazer eles para cá? Sim, certo. Se estabilizar aqui no Brasil, aqui no Porto Alegre, se tu vai bem estabilizar, família tudo trazer aqui na Porto Alegre. Eu particularmente e os meus irmãos, que também são proprietários aqui, concordamos que não deveria haver essas fronteiras no mundo. Consideramos que o planeta é de todos. Assim como tu resolve sair de um bairro para outro, de uma cidade para outra, de um estado para outro, acho que tu poderia também sair de um país para o outro simplesmente porque tu quer, só porque tu quer, mas isso já seria suficiente. Mas além disso, eles estão enfrentando dificuldades muito fortes nos seus países de origem e eles precisam de uma mãozinha. Quando nós resolvemos contratá-los, dar essa oportunidade, a gente ficou, lógico, com um certo receio, principalmente por causa do idioma. Eles têm uma dificuldade enorme de se comunicar, no português, mas a expectativa foi atendida e até superada. A nossa equipe é uma equipe 100%, os funcionários, nós temos 20 e poucos funcionários, são 25 ao todo agora, junto com o Tala e o Ali que estão aqui. Foram muito bem recebidos, aquela curiosidade por novas culturas, isso é super enriquecedor. Dos 45 imigrantes abrigados no Centro Vida, 5 haitianos ainda não conseguiram um emprego. Luizito, Jean-Baptiste e Lionel têm filhos para sustentar na terra natal. Maxone saiu do Haiti em 2009 e passou 7 anos trabalhando na República Dominicana. Agora, ele busca uma vida melhor aqui no Brasil. Em Haiti não tem uma vida que está muito complicado, que é muito difícil para que uno pode conseguir um serviço, que é comum que uno vive em família e tem mão, pau, e todas as suas famílias não têm muito uma capacidade muito forte e obrigatória nós podemos deixamos lá e todos a família para buscar vida
para ver um dia se temos para ajudar a eles lá. Maxoni também contou sobre as dificuldades enfrentadas durante a viagem. Quando chegava em Peru, muita gente se roubou dinheiro de nós, porque para fazer esse viagem nós gastamos muito dinheiro. E então, outra coisa mais, porque quando chegamos em Peru, os roubos deixamos sem nada em bolso. Pegamos todo o dinheiro que tínhamos. Gastamos $4.000 para chegar aqui em Brasil. Nosso consulado no Haiti sofre muitas críticas dos imigrantes que chegam aqui. Não é todos, né? Não, é a grande maioria que faz essa crítica de que eles não conseguem o visto no consulado por um procedimento padrão. Esse visto, eles alegam que eles têm que pagar para ter esse visto, além do valor oficial. Mesmo assim, atrasa de 6 meses a 1 ano para poder garantir esse visto. Isso faz com que eles caiam na mão dos coiotes. Os coiotes cobram para atravessá-los todas as fronteiras até chegar na fronteira do Acre, onde lá eles recebem um visto migratório do governo federal e entram no Brasil. Mas era para o nosso consulado lá no Haiti estar preparado, estruturado, para que esses imigrantes caribenhos, eles, com o visto oficial, viessem de avião, inclusive, porque eles gastam R$5.000 para fazer a rota, mais 5.000 para o coiote para chegar lá na fronteira do Acre. Ou seja, é um absurdo, né? Tendo que eles poderiam receber o visto no próprio consulado. Vivendo há 4 meses no Brasil, o grupo de haitianos agradeceu a hospitalidade dos brasileiros. Como nós que estamos imigrante, que chegar em Brasil como primeira vez, que devemos agradecer a todos e todas. E recorremos como um estrangeiro, é muito gosto também, e eles gostam a nós também e dão muitas coisas a nós. Que depois do Senhor Jesus Cristo não tem nenhuma pessoa que pode fazer essa coisa para nós, porque quando chegamos a um país não tem nenhuma família, nem mão, nem pai, e quando chegar toda a gente se pegamos como um gosto. E agora, graças para todos, e como os brasileiros que têm um coração bom, que têm um bom coração, e sempre vai conseguir boa coisa a nós. Infelizmente, nós vemos uma movimentação muito grande pelas redes sociais de pessoas que se opõem a esses fluxos migratórios. Eu não posso aceitar que uma pessoa que tenha um sobrenome italiano ou alemão faça um movimento desse tipo. Tá? Migrantes italianos e alemães chegaram no nosso estado em especial e praticamente construíram cidades. Tá? Bento Gonçalves, né? Lajeado, Teutônia, Caxias do Sul são cidades colonizadas por migrantes. Tá? E agora nós temos um novo fluxo migratório que não veio da Europa, né? Veio, é claro, de um país bastante pobre, mas a população que veio há séculos atrás da Itália e da Alemanha também não era uma população abastada. Eram pessoas muito simples, muito humildes, que viam no país, no Brasil, uma possibilidade de construção de uma vida. A história, depois de muitos anos, começa a se repetir de novo e que a gente tenha essa compreensão. O senso humanitário, o coração de acolhimento, justamente porque são pessoas que estão procurando uma vida nova. Agora, só porque são africanos e caribenhos, nós não vamos também recebê-los, né, com todo o carinho, com todo o amor. Pessoas que vêm aqui ocupar espaços que nós não estamos utilizando e gerando renda, porque aumenta a produtividade, garante a produtividade das nossas empresas e também aumenta a arrecadação de impostos, porque são vagas que têm que ser ocupadas e que as empresas têm dificuldade de ocupar. Então é uma convívio em harmonia. Deu essa polêmica a partir de 2014, mas eles já estavam aqui desde 2010, em muita quantidade, e continuam vindo em muita quantidade. Não vejo que essas pessoas roubarão vagas no mercado de trabalho. Existem alguns setores que não têm procura
coloco em especial, né, o setor da rede de postos de abastecimento de combustível. É muito difícil, às vezes, para o empregador conseguir alguém que possa desempenhar essa função, né? E é um ofício que tem uma alta rotatividade, né? Muitos desses migrantes estão trabalhando, né, nessa lida, né, nesse ofício. Nós acreditamos que o mercado brasileiro é um mercado muito grande, ele tem como absorver com tranquilidade essa mão de obra. E não se trata de uma mão de obra de pessoas de trabalhos que não estão sendo, que não se encontram brasileiros que queiram fazer, não é isso. No nosso caso, eles estão assumindo funções que qualquer brasileiro poderia assumir, com todos os direitos que qualquer outro brasileiro tem. Eles têm carteira assinada, têm a documentação em dia. E nesse primeiro momento, todos os dados levam a acreditar que até agora não teve um grande embate dos imigrantes tirarem o trabalho. Por quê? Porque todas aquelas colocações seriam justamente naqueles trabalhos onde os brasileiros não teriam uma predisposição num primeiro momento de estar trabalhando. Ou seja, existe a vaga do mercado de trabalho, ele a tem, mas ele procura algo melhor. Então, nesse primeiro momento, a gente não sente esse enfrentamento. Os países que hoje restringem a entrada de imigrantes, eles têm que mudar a sua visão, a sua postura. Com relação aos países que originam essas migrações ou essas populações, como é o caso da Síria, como é o caso do Haiti, onde a situação é grave. É praticamente uma situação de calamidade. Creio que o mundo tem que olhar com outros olhos a situação dos imigrantes. Eu creio que até é motivo de uma intervenção de organismos internacionais, como é o caso da ONU. Estou falando assim no caso da Síria. Não podemos assistir uma calamidade dessas, uma tragédia como é que está acontecendo e que a imprensa noticia quase que diariamente, né? Com mortes, com naufrágios, com graves problemas, assistir de palco. Existe ainda uma política muito limitada do Ministério da Justiça em relação ao atendimento ao imigrante no Haiti e no Brasil. Nós aqui estamos fazendo um esforço tremendo para acolher, porque é uma questão de dignidade da pessoa humana. Nós não podemos abrir mão disso e o prefeito Fortunati tem sido categórico nesse processo. Mas também nós temos sido categóricos na questão de que a política do Ministério da Justiça tem que melhorar em relação à política dos imigrantes, para o bem de todos, para o bem do Brasil, para o bem dos imigrantes e para a melhor aceitação também da sociedade em relação à presença deles aqui. E que eu digo, quem conhecer 5, 10, 15 imigrantes vão se orgulhar do Brasil ter recebido eles bem, porque são pessoas dignas, disciplinadas, humildes, solidárias, que vêm aqui para ocupar espaços que não estão competindo com o nosso trabalhador e ajudando o país a crescer. Há 2 anos atrás, começou por iniciativa do governo federal a elaboração de um anteprojeto com participação do poder público, de entidades da sociedade civil, imigrantes. E esse novo anteprojeto ele é pautado nos direitos humanos. É contrário àquele que ainda é vigente no Brasil, que data dos anos 80 e que foi pautado na segurança nacional e dentro daquele período do regime militar, onde era realmente restritivo para os imigrantes. O Com a Câmara na Cidade de hoje fica por aqui. Você pode continuar acompanhando o trabalho da TV Câmara em nosso Facebook. O endereço é facebook.com/tvcamarapoa. Obrigado pela tua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!